visão em Patmos. Esta mensagem foi pregada no dia 4 de dezembro de 1960, pelo profeta de Deus, o sétimo anjo, William Marion Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. João em Patmos. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 1:9. Esta série de visões da revelação da pessoa de Jesus Cristo foi dada a João enquanto se encontrava desterrado na ilha de Patmos. Esta ilha pequena está a 30 milhas da costa da Ásia Menor no mar Egeu. Sendo que era muito rochosa e infestada de serpentes, lagartixas e escorpiões, tinha pouco valor comercial, e foi usada pelo Império Romano como uma colônia penal onde confinavam os criminosos mais violentos, os prisioneiros políticos, etc. Você se dará conta que João se identificou entre os cristãos como um irmão na tribulação. Foi nesse tempo que a igreja primitiva estava passando por uma perseguição tremenda. Não era somente que em todas as partes se falava contra sua religião, mas as próprias pessoas eram encarceradas e assassinadas. João, tal como multidões passadas, agora estava sofrendo a prisão pela palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Quando o aprisionaram, procuraram em vão matá-lo, fervendo em azeite por 24 horas. Então os oficiais, enfurecidos e sem poder, o confinaram a Patmos como se fora um feiticeiro. Porém Deus estava com ele, e lhe foi permitido deixar a ilha e voltar a Éfeso, onde de novo continuou como pastor até o tempo de sua morte. As visões que João recebeu cobriram um período de 2 anos, 95 a 96 depois de Cristo. São as visões mais sobressalientes em toda a palavra. O livro inteiro é dado em símbolos, e por isso é o centro de muita crítica e controvérsia. No entanto, sobre ele está o selo de Deus. Isso indica que é autêntico e de valor tremendo a todo aquele que lê ou escuta as suas páginas sagradas. No Espírito no dia do Senhor. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Eu vi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Apocalipse 1:10. Eu fui no Espírito. Não é em verdade formoso? Oh, como amo isso! Você poderia chamar isso a totalidade da vida cristã. Se vamos viver como cristãos, temos que estar em seu Espírito. João não estava dizendo que estava em seu próprio espírito. Isso não haveria produzido estas visões. Tinha que ser o Espírito de Deus. Tem que ser o Espírito de Deus em nós também, ou todos nossos esforços são em vão. Paulo disse: eu orarei no Espírito, eu cantarei no Espírito, eu viverei no Espírito. Se há algo de bom que virá a mim, tem que ser revelado pelo Espírito, confirmado pela palavra, e manifestado por meio dos resultados que produz. Tão seguro como João teve que estar no Espírito para receber diretamente de Jesus estas revelações tão tremendas, assim também nós necessitamos estar no Espírito para entender as revelações que Deus nos tem dado em sua palavra, as quais nos mostram como viver, porque é o mesmo Espírito. Veja-o desta maneira. Muitíssimas pessoas leem a Bíblia em Atos 2:38, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, e seguem adiante. Elas não veem. Se vissem, através do Espírito, elas saberiam que para receber o Espírito Santo, necessitam de se arrepender e serem batizadas no nome do Senhor Jesus, e então Deus estaria obrigado a cumprir sua palavra enchendo-as com o Espírito Santo. Elas nunca entram em seu espírito porque se o fizessem, sucederia com elas exatamente como diz a palavra. Ore a Deus para que lhe dê revelação por seu Espírito. Esse é o primeiro passo. Entre no Espírito. Permitam-me usar outra ilustração. Suponhamos que você necessita de cura. Que diz a palavra? Bem, todos nós temos lido inúmeras vezes, porém não entramos no Espírito quando a lemos. Pedimos a Deus que seu Espírito nos ensinasse a pura verdade sobre isso. Se houvéssemos feito, chamaríamos aos pastores, confessaríamos nossos pecados, seríamos ungidos, orariam por nós, e ali seria o fim da coisa. Pode ser que não venha imediatamente, porém em seu espírito, está concluído. Não há nenhuma outra corte de apelação. Deus cumprirá sua palavra. Oh, nós necessitamos de entrar no espírito, e então as coisas se farão. Não vá fazer as obras primeiro, entre primeiro no espírito, e então faça as obras e veja o que Deus fará. Tem notado você como é que o mundo entra no espírito das coisas do mundo? Eles vão a seus jogos de bola, seus eventos desportivos e seus bailes. Eles entram no espírito da coisa.
Não estão ali como flores de parede, como algo morto. Eles tomam parte nas coisas e chegam a ser parte das coisas. Porém, como odeiam os cristãos porque entram no espírito da palavra de Deus. Nos chamam fanáticos e santos roladores. Eles farão tudo o que estiver a seu alcance para demonstrar seu ódio e desaprovação. Porém, ignore você isso. Você o pode antecipar sabendo de onde vem. Você siga adiante e entre no espírito de adoração. Nosso espírito é limpo, é novo, é verdadeiro, é tranquilo e sério, porém não obstante, cheio do gozo do Senhor. O cristão deveria estar mais exuberante e cheio de prazer no Senhor, que o mundo quando saboreia as delícias de seus prazeres. Tanto os cristãos como os do mundo são humanos, ambos têm emoções. A diferença é que o coração e as emoções do cristão estão inteiramente no Senhor da glória e seu amor, enquanto que o mundo satisfaz a carne. Agora, a Bíblia diz que João estava no Espírito no dia do Senhor. Em verdade, aqui está um versículo que causa contenda. Não deveria ser assim, porém alguns simplesmente não podem ver o que realmente diz a palavra. Em primeiro lugar encontramos algumas boas pessoas que interpretam o dia do Senhor como sábado, o qual para eles é o sábado. Então há outros que chamam o dia do Senhor, domingo, o primeiro dia da semana. Porém, como poderia ser qualquer destes dias ou mesmo os dois juntos, quando João estava no Espírito recebendo aquelas visões por um tempo de 2 anos? Em realidade o que sucedeu foi que João foi levado no Espírito transportado ao dia do Senhor, que ainda está por vir. A Bíblia fala do dia do Senhor que está no futuro, e João agora está vendo as coisas daquele dia futuro. Entretanto, para fixar nossas mentes, discorramos exatamente o que é o sábado hoje. O sábado, como conhecemos do Novo Testamento, não significa guardar um determinado dia. Não temos mandamento algum de guardar o sábado como o sábado judeu, nem tampouco temos mandamento para guardar o primeiro dia da semana, que é o domingo. Aqui está a verdade sobre o sábado, que quer dizer repouso. Hebreus 4:8-10. Porque, se Josué lhes houvesse dado repouso, o dia de repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso, guarda do sábado, para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Você ouviu a frase-chave na última parte do versículo 10? Deus repousou de suas obras. Deus deu aos israelitas o 7º dia para seu sábado, em comemoração de sua própria obra quando ele criou a terra e tudo o que nela está, e então cessou de criar. Ele cessou de seus labores. Ele repousou. Agora, estava muito bem dar um sábado de repouso a um povo que estava todo unido num lugar ao mesmo tempo, para que todos pudessem guardar um só dia. Hoje, a metade do mundo está em luz enquanto a outra metade está em trevas, assim sendo não serviria. Porém, isso é somente um argumento do natural. Vejamos o que nos diz a Bíblia acerca deste sábado de repouso. Porque aquele que tem entrado em seu repouso. Este entrado, não significa somente entrou no, mas permaneceu no, descanso. É repouso eterno, em que o 7º dia é somente um tipo. 7 é consumação. 8 é o primeiro dia de novo. A ressurreição de Jesus foi no primeiro dia da semana, concedendo-nos vida eterna e eterno sábado. Então vemos por que é que Deus não nos pôde dar um certo dia da semana como um sábado, repouso. Temos entrado em e permanecido em nosso repouso, o que Israel não pôde fazer, tendo somente uma sombra da verdadeira substância da qual nós gozamos. Por que voltarmos a uma sombra quando hoje mesmo temos a realidade? A maneira de receber esse repouso, o contínuo sábado, é pelo convite de Jesus. Ele disse em Mateus 11:28 e 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E encontrareis descanso, a guarda do sábado, não um dia, mas vida eterna. Sábado, para vossas almas. Não importa quanto tempo você tenha estado caminhando sob sua carga de pecado, ainda que sejam 10 anos, 30 anos, 50 anos ou mais, venha com sua vida cansada, e você encontrará seu repouso, o verdadeiro sábado. Jesus lhe dará descanso. Agora, que é exatamente aquele repouso que Jesus dará? Isaías 28:8-12. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundície, não há nenhum lugar limpo. A quem pois se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado, e ao arrancado dos seios? Porque há mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra,
regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua, falará a este povo. Ao qual disse, este é o descanso, sábado, dai descanso ao cansado, ou a guarda de seu sábado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Aqui está profetizado em Isaías, e se cumpriu como que há 700 anos mais tarde em Pentecostes quando foram cheios do Espírito Santo. Exatamente como disse que seriam. Este é o verdadeiro sábado que foi prometido. Então quando foram cheios do Espírito Santo, deixaram suas obras mundanas, suas coisas do mundo e seus caminhos pecaminosos. O Espírito Santo tomou conta de suas vidas. Eles entraram ao repouso. Ali está seu repouso. Esse é seu sábado. Não é um dia, nem um ano, mas uma eternidade, cheio e abençoado no Espírito Santo. É você cessando e Deus operando. É Deus em você querendo e efetuando sua boa vontade. Vou dizer-lhes algo mais acerca dos sabatistas que dizem que nós estamos equivocados quando nos reunimos no domingo, o primeiro dia da semana. Aqui está o que disse Justino no 2º século. No domingo se tem uma reunião de todos aqueles que vivem nas cidades e vilas, e se lê uma porção das memórias e os escritos dos apóstolos até onde o tempo permite. Quando se termina a leitura, o que preside, num discurso, dá a admoestação e a exortação para imitar essas coisas notáveis. Depois disto, todos nos pomos de pé para oferecer oração geral. Ao terminar a oração, como temos explicado, serve o pão e o vinho, se dá graças, e a congregação responde, Amém. Então os elementos são distribuídos a cada um, e os diáconos levam à casa dos que estão ausentes. Os que têm posses e aqueles que assim o desejam, dão contribuições voluntárias, e logo, esta coleta é entregue ao que preside, o qual com ela supre aos órfãos, viúvas, prisioneiros e estrangeiros que têm necessidade. Assim vemos que aqueles que dizem que a igreja primitiva mantinha a tradição judia de se ajuntar no último dia da semana, estão em suma ignorância do que a história mostra, e por isso não são dignos de confiança. Aquelas pessoas podiam vir a ele, e encontrar aquele repouso. Há um gemido em todos os corações por aquele repouso, porém a maioria não conhece a resposta. Assim sendo tratam de silenciar aquele gemido através de um sistema religioso, guardando certos dias ou aceitando dogmas e credos denominacionais. Porém quando isso falha, então regressam à bebida, à bebedeira e todo excesso físico, crendo que por meio dos prazeres mundanos encontrarão satisfação. Porém em tais coisas não há repouso. Eles fumam e tomam pílulas para acalmar seus nervos. Porém não há descanso em drogas mundanas. Eles necessitam de Jesus. Eles necessitam do remédio celestial, o repouso do Espírito. Então a maioria assiste à igreja no domingo. Isso está bem, porém ainda assim não tem ideia de como chegar a Deus nem de como adorá-lo. Jesus disse que a adoração verdadeira é em espírito e em verdade. João 4:24. Porém que classe de adoração encontra alguém numa igreja que conhece tão pouco de Deus, que no Natal coloca um Papai Noel e na Páscoa um coelhinho? Onde receberam isso? O receberam dos pagãos e o fizeram parte da doutrina da igreja. Porém quando alguém se entrega ao Senhor, e é cheio do Espírito Santo, então deixa todas essas coisas. Tem um repouso em sua alma. Verdadeiramente começa a viver e amar a Deus, e adorá-lo. Agora, voltemos à nossa escritura. Sabemos o que o dia do Senhor não é. Se não é o sábado nem o domingo, então que é? Bem, digamos assim, hoje certamente não é o dia do Senhor. Este é o dia do homem. É a obra do homem, o trabalho do homem, a igreja do homem, a ideia do homem acerca da adoração, tudo do homem porque é o mundo do homem, cosmos. Porém o dia do Senhor está por vir. Assim é. Somente é que neste tempo da revelação de Jesus Cristo João foi levado pelo Espírito e foi transportado pelo Espírito àquele grande dia que está por vir. O dia do Senhor é quando os dias do homem terminarem. Então os reinos deste mundo se tornarão os reinos de nosso Deus. O dia do Senhor é quando os julgamentos caírem, e depois disso vem o milênio. Agora o mundo faz o que quer com o cristão. Lhe dão toda classe de nomes malvados, escarnecendo-se dele, porém vem aquele grande dia quando eles se lamentarão e gemerão, porque o Cordeiro vem em ira, para julgar ao mundo. Então é quando os justos terão seu dia com o Senhor, porque os malvados serão queimados, e os justos caminharão sobre suas cinzas entrando ao milênio. Malaquias 4:3. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. A voz como de trombeta.
E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Apocalipse 1:10. João estava no Espírito, e estando assim, ele viu grande e maravilhoso o dia do Senhor Jesus e todo o seu santo poder. O futuro estava prestes a ser revelado porque Deus estava prestes a ensinar-lhe. João não disse que era uma trombeta. Foi como uma trombeta. Agora, quando uma trombeta soa, tem algo de urgência em seu sonido. É como o arauto, o mensageiro do rei, vindo ao povo. Ele toca uma trombeta. É uma chamada urgente. O povo se reúne para ouvir. Israel sempre foi juntado por meio do sonido de uma trombeta. Algo importante está à mão. Escutem-no. Assim esta voz tinha urgência como de trombeta. Era clara e forte, alarmante e despertadora. Oh, se pudéssemos ouvir a voz de Deus como uma trombeta neste dia, porque é a trombeta do Evangelho soando a palavra de profecia para anunciar-nos e preparar-nos para o que vem sobre a terra. O mandamento para se escrever. Que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Apocalipse 1:11. Aqui está, o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, isso é tudo. O único e verdadeiro Deus. A voz e a palavra de Deus. A verdade e a realidade estão às portas. Que coisa está no Espírito? Oh! Estar na presença de Deus e ouvir dele. O que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas. A voz que falou sua palavra no jardim do Éden e sobre o monte Sinai, a qual também foi ouvida na sublime glória do monte da transfiguração, uma vez mais estava soando, e desta vez às 7 igrejas com uma revelação completa e final de Jesus Cristo. João, escreva as visões. Faça um registro delas para as eras que hão de seguir, porque são as profecias verdadeiras, as quais têm que chegar a suceder. Escreva-as e mande-as, fazendo-as conhecidas. João reconheceu essa voz. Oh, você reconhecerá essa voz quando ele chamar, se você é um dos seus. Os castiçais de ouro. E virei-me para ver quem falava comigo. E, virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Apocalipse 1:12. João não diz que voltou para ver aquele que falava, mas que voltou para ver a voz. Oh, como amo isso! Ele voltou para ver a voz. A voz e a pessoa são um e o mesmo. Jesus é a palavra. João capítulo 1-3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se você pode chegar a ver a palavra, estará vendo a Jesus. Quando João voltou ele viu 7 castiçais de ouro. Na realidade eram candelabros. E segundo o versículo 20, são as 7 igrejas. Os 7 castiçais que tens visto, são as 7 igrejas. Para representar as igrejas, não poderiam ser velas. Uma vela unicamente dá luz por um tempo e então se acaba. Morre. Não haveria mais dela. Porém castiçais possuem uma condição mais duradoura que a contida nas velas. Se você quer obter uma figura formosa do castiçal, leia acerca dele em Zacarias 4:1-6. E o anjo que falava comigo voltou, e despertou-me, como é um homem que é despertado do seu sono. E disse-me, que vês? E eu disse, olho, e eis que vejo um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E, por cima dele, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e outra à sua esquerda. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. E respondeu-me, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está outro castiçal de puro ouro. É muito brilhante porque tem suficiente azeite, o qual está obtendo das 2 oliveiras, que estão de ambos os lados. As 2 árvores representam o Antigo e o Novo Testamento, e naturalmente o azeite tipifica o Espírito Santo, sendo somente ele, quem pode dar a luz de Deus ao povo. O que o anjo falou com Zacarias foi o mesmo que dizer, isto que vês, quer dizer que a igreja não pode fazer nada por meio de sua própria força ou poder, mas pelo Espírito Santo. Agora, examinemos esse castiçal.
Você notará que tem um vaso grande ou um depósito, que é o centro para os 7 braços que saem dele. Este vaso está cheio de azeite de oliva que corre através das 7 mechas que estão nos 7 braços. É o mesmo azeite que arde e dá luz nos extremos dos 7 canais. Esta luz nunca se apagava. Os sacerdotes se mantinham enchendo o vaso de azeite. O candelabro se acendia de uma maneira especial. Primeiramente o sacerdote tomava fogo do altar sagrado, o qual foi aceso originalmente pelo fogo de Deus. Ele acendia primeiramente a lâmpada que estava sobre o vaso, então acendia a segunda com o fogo da primeira. A terceira recebia o fogo da segunda, assim como a quarta recebia o seu da terceira, e assim sucessivamente até que as 7 lâmpadas eram acesas. Este fogo santo do altar, que passou de lâmpada a lâmpada, é um tipo maravilhoso do Espírito Santo nas 7 eras da Igreja. O derramamento original de Pentecostes, o qual veio diretamente de Jesus sobre o propiciatório, está suprindo a sua Igreja através das 7 eras. E mostrando perfeitamente que Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e para sempre, o Deus que nunca muda, nem em sua essência nem em seus modos. Em João capítulo 15, Jesus disse: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Ele é a videira principal que vem da raiz original da semente original que tem a vida. Agora, a videira não porta fruto, são as ramas que fazem isto. Agora, veja isto, você pode enxertar numa árvore cítrica, como a laranjeira, uma rama de cidra, uma de limão e outras classes dessa mesma variedade e todas essas ramas prosperarão. Porém aquelas ramas enxertadas, não darão laranjas. Não, Senhor. A rama de limão dará limões. A rama de cidra dará cidras e assim por diante. Não obstante, essas ramas estarão vivendo da vida da árvore, porém se daquela árvore procede outra rama de si mesma, será uma rama de laranjeira e dará laranjas. Por quê? Porque a vida na rama e a vida no tronco são iguais. Entretanto, não é assim com as ramas enxertadas. Essas ramas enxertadas tinham seus princípios em outra classe de vida, de outras árvores, de outras raízes, de outras sementes. Seguramente, elas darão fruto, porém não darão laranjas. Não podem, porque não são originais. Assim a Igreja. A videira tem sido fendida, e tem enxertado ramas. Tem enxertado ramas batistas, metodistas, presbiterianas e pentecostais. E aquelas ramas estão dando frutos batista, metodista, presbiteriano e pentecostal, sementes denominacionais das quais eles produzem seu fruto. Porém se a videira chegar a produzir outra rama de si mesma, a rama será igual à videira. Será uma rama igual à que foi produzida no dia de Pentecostes. Falará em línguas, profetizará e terá o poder e sinais do Cristo ressuscitado. Por quê? Porque está vivendo por meio dos recursos naturais da própria videira. Note você, não foi enxertado na vinha, nasceu na vinha. As outras ramas que foram enxertadas, somente podiam dar de seu próprio fruto porque não nasceram dessa videira, elas não sabem nada acerca da videira original nem do fruto original, nem sequer podem conhecê-lo, porque não nasceram dali. Porém, se houvessem nascido da videira original, a mesma vida que estava na videira original, Jesus, haveria vindo através delas, e se haveria manifestado através delas. João 14:12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Denominações que são dirigidas pelo homem não podem ser nascidas de Deus, porque é o Espírito e não o homem quem dá vida. Quão admirável é pensar naquelas 7 lâmpadas tomando vida e luz dos recursos daquele vaso principal, porque tinham suas mechas submergidas ali. Aqui estão representando cada um dos 7 mensageiros enviados às igrejas. Sua vida está ardendo com o fogo do Espírito Santo. Sua mecha, vida, tem sido submergida em Cristo. Através daquela mecha, ele está extraindo a pura vida de Cristo, e por meio dela dá luz à igreja. Que classe de luz está dando? A mesma luz que estava na primeira lâmpada. E assim recorrendo às eras até o tempo presente do mensageiro do último dia, a mesma luz é manifestada através de uma vida que está escondida com Cristo em Deus. Não podemos dizer isto somente dos mensageiros, porém todo verdadeiro crente está dramaticamente representado aqui. Todos estão se alimentando do mesmo manancial. Todos têm sido submergidos no mesmo vaso. Estão mortos para si mesmos e suas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. Estão selados pelo Espírito Santo. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção.
Nenhum homem os pode arrebatar de sua mão. Suas vidas não se podem alterar. A vida visível está ardendo e brilhando, dando luz e manifestações do Espírito Santo. A vida invisível, de dentro, está escondida em Deus e é alimentada pela palavra do Senhor. Satanás não os pode tocar. Nem mesmo a morte os pode tocar, porque a morte tem perdido o seu aguilhão, o sepulcro tem perdido sua vitória. Graças a Deus, tem esta vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Já não é o sacerdote. E no meio dos 7 castiçais semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Apocalipse 1:13. Ali está ele, semelhante ao Filho do Homem. Como a joia é embelezada pelo engaste do anel, assim também ele é glorificado em meio das igrejas. É o dia do Senhor, porque João o vê de pé, não como um sacerdote, porém como juiz vindouro. O cinto de ouro já não está rodeando a cintura, onde o sacerdote tem que tê-lo enquanto ministra a Deus no lugar santíssimo. Agora está ao redor de seus ombros, porque agora ele não é o sacerdote, mas o juiz. Agora, João 5:22 tem chegado a se cumprir. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Seu serviço tem sido prestado. O sacerdócio está consumado. Os dias da profecia têm chegado a um fim. Ele está cingido como juiz. A cétupla glória de sua pessoa. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra as 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Apocalipse 1:14-16. Quão comovedor e inspirativa foi a aparição de Jesus a João, que estava desterrado por causa da palavra. E eis que a palavra viva agora estava frente a ele. Que visão tão iluminadora! Porque todo atributo descritivo tem um significado. Que revelação de seu glorioso ser! Seus cabelos eram brancos como a neve. João notou e mencionou primeiramente a brancura de seu cabelo. Era branco e brilhante como a neve. Isto não foi por causa de sua idade. Oh não! O cabelo resplandecentemente branco não significa idade, mas experiência, maturidade e sabedoria. O ser eterno não tem idade. Que é o tempo para Deus. Tempo significa pouco para Deus, porém sabedoria significa muito. É como quando Salomão rogou a Deus por sabedoria para julgar ao povo de Israel. Agora, ele vem, o juiz de toda a terra. Ele será coroado com sabedoria. Isso é o que significa o cabelo branco e resplandecente. Veja isto em Daniel 7:9-14. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares os serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia, estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. E, quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Ali está. Daniel o viu com aquele cabelo branco. Ele era o juiz que abria os livros e julgava com eles. Daniel o viu nas nuvens. Isso é exatamente o que viu João. Ambos o viram exatamente igual. Eles viram o juiz com seu cinto de juiz ao redor de seus ombros, puro e santo, cheio de sabedoria, completamente apto para julgar o mundo em justiça. Aleluia! Até mesmo o mundo entende este simbolismo, porque em tempos passados o juiz chegava e convocava a corte. Estando vestido com uma peruca branca e um manto longo que significava completa autoridade, um manto desde o pescoço até os pés, para julgar com justiça. Seus olhos como fogo. Pense nisto, aqueles olhos que uma vez foram nublados com lágrimas de tristeza e piedade,
Aqueles olhos que choraram de compaixão ante a tumba de Lázaro, aqueles olhos que não viram a maldade dos assassinos que lhe penduravam numa cruz, antes com tristeza clamou: Pai, perdoa-os. Agora, aqueles olhos do juiz, são como chama de fogo que julgarão aqueles que lhe rejeitaram. De todas as emoções humanas, ele manifestou esta com mais frequência que todas as demais. Quando ele apareceu como o Filho do Homem, ele chorou muito, porém detrás daquele pranto e tristeza, estava Deus. Aqueles mesmos olhos viram visões, olharam até o profundo dos corações dos homens, leram seus pensamentos e conheceram seus diversos caminhos. Brilhando ardentemente através dos olhos mortais, estava Deus. Quem clamava aqueles que não lhe conheciam pelo que ele era. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. João 8:24. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço, as obras de meu Pai, e não credes em mim, crede nas obras. João 10:37-38. Como Jeremias no passado, ele foi o profeta de muitas lágrimas, porque os homens não receberam a palavra de Deus e lançaram a um lado a revelação. Aqueles olhos ardentes e chamejantes do juiz estão ainda agora, esquadrinhando a vida de toda a carne, recorrendo toda a terra. Não há nada que ele não conheça. Ele conhece os desejos do coração e o que cada um se propõe fazer. Não há nada escondido que não seja revelado, porque todas as coisas estão nuas ante ele a quem temos que dar conta. Pense nisso. Ele sabe até mesmo o que você está pensando neste momento. Sim, ali está ele de pé como juiz, com seus olhos chamejantes para distribuir juízo. O dia da misericórdia tem chegado ao seu fim. Oh, se os homens se arrependessem e buscassem seu rosto em justiça, enquanto ainda há tempo. Se pudessem se recostar em seu seio antes que o mundo se desfaça em fogo. Pés de bronze. Seus pés semelhantes ao bronze reluzente, como que refinado numa fornalha. O bronze é conhecido por sua extraordinária dureza. Não se conhece nada que possa misturar-se com o bronze para temperá-lo. Porém este bronze que descreve seus pés é ainda sobressalente, porque tem resistido à prova do forno ardente, uma prova que nenhum outro tem resistido. E isso é exatamente correto, porque bronze significa juízo divino, um juízo que Deus determinou e trouxe a seu cumprimento. João 3:14-19. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E em Números 21:8-9. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal, e ficava vivo. Israel havia pecado. O pecado tinha que ser julgado. Assim sendo, Deus mandou a Moisés que pusesse uma serpente ardente na haste, para que qualquer um que olhasse a serpente fosse salvo da pena de seu pecado. A serpente ardente na haste simbolizava o pecado desde o jardim do Éden, onde a serpente enganou a Eva, fazendo-a cometer pecado. O bronze fala de juízo, como é evidente no altar ardente onde a pena do pecado foi encontrada no holocausto sobre o altar. Quando Deus julgou a Israel por seus pecados nos dias de Elias, ele deteve a chuva, e os céus chegaram a ser como bronze. Agora, nesta ilustração vemos que a serpente na haste representava que o pecado já havia sido julgado, porque havia sido feita de bronze, mostrando que o juízo divino já havia caído sobre o pecado. Então qualquer um que olhava a serpente na haste, aceitando o significado dela, era curado, porque isto era a obra ou a salvação do Senhor. A serpente na haste é um tipo do que Jesus veio efetuar na terra. Ele foi feito carne para que pudesse tomar sobre si os juízos de Deus pelo pecado. O fundamento do altar do holocausto era de bronze maciço, tipificando ao cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo. O juízo já havia caído sobre ele, quando ainda não havia pecadores. A salvação depende inteiramente do Senhor. Ele pisou sozinho o lagar da ira de Deus.
Seus vestidos foram tingidos de vermelho com seu próprio sangue. Sua porção foi o forno ardente do justo juízo da ira de Deus. Ele sofreu, o justo pelos injustos. Tu és digno, Cordeiro de Deus, porque tu nos tens redimido por teu próprio sangue. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Ele sofreu como nenhum homem jamais tem sofrido. Mesmo antes da cruz ele havia derramado em seu suor grandes gotas de sangue, e na intensa agonia da dura prova que vinha, o sangue se separou em suas veias. Lucas 22:44. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Porém algum dia aqueles pés de bronze pousarão sobre a terra. E ele será o juiz de toda a terra, com perfeição e retidão julgará toda a humanidade. E não haverá maneira de escapar desse juízo. Não haverá mudança daquele juízo. Nem tampouco haverá abrandamento. Aquele que é injusto será injusto ainda, aquele que é sujo, será sujo ainda. O ser imutável não mudará então, porque nunca o tem feito e nunca o fará. Aqueles pés de bronze destruirão ao inimigo, destruirão ao anticristo, a besta, a imagem e a todo aquele que for abominável à sua vista. Ele destruirá os sistemas eclesiásticos que têm tomado seu nome somente para corromper seu brilho, e os destruirá juntamente com o anticristo. Todos os perversos, os ateus, os agnósticos, os modernistas e os liberais, estarão ali. A morte, o inferno e a tumba estarão ali. Sim, estarão. Porque quando ele vier, os livros serão abertos. Então é quando aparecerá a igreja morna, as 5 virgens nécias. Ele separará as ovelhas dos cabritos. Quando ele vier, tomará a posse do reino, porque lhe pertence, e com ele virão os milhares de milhares, sua noiva, que vem para assistir-lhe. Glória! Oh, é agora ou nunca. Arrependam-se antes que seja demasiadamente tarde. Despertem dentre os mortos e busquem a Deus para serem cheios de seu espírito, ou perderão a vida eterna. Façam-no hoje enquanto há tempo. Sua voz como a voz de muitas águas. Agora, que representam as águas? Veja-o em Apocalipse 17:15. As águas que tens visto são povos e multidões e nações e línguas. Sua voz era como o som de multidões falando. Que é isto? É o juízo. Porque estas são as vozes das multidões de testemunhas, que por meio do Espírito Santo, em todas as eras, têm dado testemunho de Cristo, e têm pregado o seu evangelho. Será a voz de cada homem pronunciando juízo contra o pecador que não fez caso do aviso. As vozes dos 7 mensageiros se ouvirão com potência e clareza. Aqueles pregadores fiéis que pregaram o poder salvador de Jesus, o batismo no nome de Jesus, o batismo e o poder do Espírito Santo. Aqueles que se firmaram e se mantiveram mais com a palavra que com suas próprias vidas, todos eles foram a voz de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo através das eras. João 17:20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Tem pensado você quão horroroso será para o homem que tem sido levado pela corrente e vai irremediavelmente a uma catarata? Pense agora naquele rugido enquanto ele se aproxima à ruína certa e inevitável. E assim é exatamente como vem o dia do juízo, quando o ruído das vozes condenarão a você, por não haver feito caso do aviso até que foi tarde demais. Tenha cuidado agora mesmo. Porque neste momento seus pensamentos estão sendo registrados no céu. Ali seus pensamentos falam mais forte que suas palavras. Como o fariseu que clamava de lábios, porém não escutando ao Senhor, seu coração chegou a ser vil e corrompido até que foi tarde demais. Agora mesmo pode ser que esta seja sua última oportunidade para escutar a palavra e recebê-la para a vida eterna. Será muito tarde quando você se aproximar ao ruído da multidão de vozes de juízo e perdição. Porém, tem notado você também quão agradável e relaxante pode ser o som da água? Me agrada pescar e me encanta encontrar um lugar onde se ouça o murmúrio tranquilo das águas. Ali posso deitar-me e escutar a água apaziguando meu coração com paz, gozo e contentamento. Quanto gozo tenho por estar ancorado no porto de repouso onde a voz do Senhor fala paz, como tem declarado a palavra das águas de separação. Quão agradecidos deveríamos estar em ouvir sua voz de amor e ternura, direção e proteção. E algum dia ouviremos aquela mesma voz aprazível falar-nos, não em juízo, mas em boas-vindas, porque nossos pecados têm sido perdoados por seu sangue, nossas vidas têm sido cheias do Espírito,
E nosso andar estava na palavra. Que poderia ser mais precioso que ouvir as multidões de vozes de boas-vindas e estar rodeado pelas multidões que têm crido para a vida eterna? Oh, não há nada como isso. Minha oração é que você ouça sua voz e que não vá endurecer seu coração, mas que o receba como seu rei. Oh, se você somente o visse! Porém foram as águas que destruíram ao mundo, as mesmas que salvaram a Noé, e também salvaram a terra inteira para Noé. Escute sua voz, a voz de seus servos, enquanto lhe chamam ao arrependimento e à vida. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. E tinha na mão direita 7 estrelas. Agora, já sabemos, de acordo com o versículo 20, o que em realidade são as 7 estrelas. E o mistério das 7 estrelas, são os anjos, mensageiros, das 7 igrejas. Agora, aqui nunca poderíamos cometer erro algum, porque ele mesmo interpretou. Estas 7 estrelas são os 7 mensageiros enviados para cada era. Não são chamados individualmente. Simplesmente são anunciados como 7, um para cada era. Desde a era de Éfeso até esta última era de Laodiceia, cada mensageiro trouxe a mensagem de verdade ao povo, e nunca tem deixado de ser a palavra de Deus para cada era em particular. Cada um se manteve fiel à palavra. Foram firmes em sua lealdade à luz original. À medida que cada era se separou de Deus, seu mensageiro fiel tornou essa era para a palavra. Suas forças vinham do Senhor, ou eles nunca haveriam podido resistir à maré. Estavam seguros em seu cuidado, porque nada podia tirá-los de sua mão, nem tampouco havia nada que pudesse separá-los do amor de Deus, fosse a doença, perigo, nudez, fome, espada, vida ou morte. Eles estão verdadeiramente rendidos a Ele, e guardados por sua onipotência. Eles não tinham temor da perseguição que vinha por seu caminho. Dor e desprezo somente eram motivos para dar glória a Deus de que eles foram contados dignos de sofrer por Ele. E em gratidão por sua salvação, eles ardiam com a luz de sua vida, e refletiam seu amor, paciência, mansidão, temperança, benignidade, fidelidade. E Deus os sustentava com prodígios, sinais e maravilhas. Foram acusados de serem fanáticos e quantas coisas mais. Foram denunciados por organizações e postos em crítica, porém se mantiveram fiéis à palavra. Agora, não é difícil manter-se fiel a um credo, é muito fácil, porque o diabo está detrás de tudo isso. Porém é outra coisa ser fiel à palavra de Deus e voltar o que a palavra produziu após o Pentecostes. Não faz muito, um homem me disse que a Igreja Católica Romana tinha que ser a igreja verdadeira, porquanto ela se havia mantido fiel no que cria através de todos estes anos, e que não havia mudado, somente havia crescido. Isso não é certo, de maneira alguma. Qualquer igreja que está sustentada pelo governo, e que tem seu próprio credo, que de maneira nenhuma é a palavra, e que não tem nenhum ministério manifesto que provoque ao diabo, seguramente poderia continuar. Esse não é critério aceitável. Porém, quando você pensa do grupo pequeno, cujos membros foram cerrados, entregues aos leões, perseguidos e expulsos para cá e para lá, e com tudo isso se mantiveram fiéis à palavra, isso definitivamente teria que ser Deus. Como é que sobreviveram à batalha da fé e todavia permaneceram? Esse é o milagre. Este consolo não é unicamente para os mensageiros das 7 eras da igreja. Todo verdadeiro crente está na mão de Deus, e pode experimentar de seu amor e poder, e receber o benefício completo de tudo que Deus é para o crente, o que Deus dá ao mensageiro, e como o abençoa e usa. É um exemplo para todo crente de sua bondade e cuidado, para com todos os membros de seu corpo. Amém. A espada de 2 gumes. E de sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Apocalipse 1:16. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. De sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, a qual é a palavra de Deus. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-me nos exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações,
e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 11 a 16. Disse-lhe Natanael: Donde me conheces tu? Jesus respondeu, e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. João 1,48. Ali está. Quando ele vier, aquela palavra virá contra toda a nação e todos os homens, e nenhum poderá suster-se contra ela. Revelará o que há em cada coração, como fez com Natanael. A palavra de Deus mostrará quem fez a vontade de Deus e quem não a fez. Dará a conhecer as obras secretas de cada homem, e por que as fez. Separará. Por isso é que diz em Romanos 2:3. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus. Então continua relatando como é que Deus vai julgar aos homens. Aqui está nos versículos 5 a 17. O coração duro e impenitente será julgado. As obras serão julgadas. Os motivos serão julgados. Não haverá acepção de pessoas perante Deus, mas tudo será julgado por essa palavra, e ninguém escapará. Aqueles que ouvem e aqueles que não ouviram serão julgados pelo que eles ouviram. Aqueles que confiaram neles mesmos dizendo que criam, porém não viveram, serão julgados. Todo segredo sairá à luz e será publicado dos telhados. Então entenderemos a história. Não ficará nenhum só mistério dentre todas as eras sem revelar. Porém, sabe você que ele está revelando os segredos dos corações dos homens e mulheres nesta era em que estamos vivendo? Quem, a parte da própria palavra, poderia revelar os segredos do coração? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a palavra. Está operando para o que foi enviada, porque ela, a palavra, está cheia de poder. É o mesmo Espírito que estava em Jesus, a palavra, que está presente de novo na igreja nesta última era como um sinal final procurando livrar as pessoas do caminho que conduz ao juízo, porque aqueles que o rejeitam, a palavra, já têm entrado no juízo, crucificando-lhe de novo. Hebreus 6:6. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério. Agora, Paulo disse que a palavra veio em poder como também em voz. A palavra sendo pregada, em realidade demonstrou a si mesma. Como uma espada flamejante e aguda, foi às consciências dos homens, e como bisturi, tirou as enfermidades e libertou os cativos. Por onde quer que fossem aqueles crentes primitivos, saíram pregando o evangelho, palavra, e Deus confirmou aquela palavra com os sinais que seguiram. Os enfermos foram curados, demônios foram expulsos, e falaram em novas línguas. Isso foi a palavra em ação. Essa palavra nunca tem falhado na boca dos cristãos. E nesta última era está aqui em forma maior e mais forte que antes, na verdadeira noiva da palavra. Pequeno rebanho, vocês que são apenas uma pequena minoria, mantenham-se com a palavra, encham suas bocas e seus corações dela, e algum dia Deus lhes dará o reino. O seu rosto como o sol. E seu rosto era como o sol quando em sua força resplandece. Apocalipse 1:16. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, e um para Elias. E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos, e tiveram grande medo. E, aproximando-se Jesus, tocou-lhes, e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. E, erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E, descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo:
Porque dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. Mateus 17, 1-13. Agora em Mateus 16, 28, o qual está antes de Mateus 17, 1-13, Jesus havia dito: Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E os 3 apóstolos viram isso, a ordem de sua segunda vinda. Eles o viram transfigurado ali no monte, seu vestido era resplandecentemente branco, e seu rosto brilhava como o sol em sua zênite. E quando ele apareceu, ali estavam Moisés e Elias, um a cada lado. Assim é exatamente como ele virá. Em verdade, Elias virá primeiro e converterá os corações dos filhos, noiva, de volta aos pais a doutrina apostólica da palavra. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4, 5-6. Israel já é uma nação. Ela agora está estabelecida com seus exércitos, marinha, sistema postal, bandeira, e tudo o que pertence a uma nação. Porém ainda está por cumprir-se a escritura que diz: Ou nasce uma nação de uma vez. Isaías 66, 8. Aquele dia vem muito logo. A figueira tem brotado. Os israelitas estão esperando ao Messias. Eles estão esperando e suas esperanças quase estão a ponto de se cumprir. Israel renascerá espiritualmente, porque sua luz e sua vida estão a ponto de revelar-se a ele. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21, 23. Esta é a Nova Jerusalém. O Cordeiro estará nessa cidade, e por causa de sua presença, não haverá necessidade de luz. Ali o sol não sairá nem se porá porque ele mesmo é o sol e a luz. As nações que entram ali andarão em sua luz. Não está você contente de que aquele dia já está sobre nós? João viu esse dia que vinha. Assim seja. Senhor Jesus, venha logo. Malaquias 4, 1-3. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos, e todos os que cometem impiedade, serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Ali está outra vez. O sol brilhando em toda a sua força, a força do Filho de Deus brilhando em meio dos 7 candeeiros de ouro. Ali está ele, o juiz, aquele que sofreu e morreu por nós. Ele tomou sobre si mesmo a ira da justiça divina. Ele sozinho pisou o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Como já temos dito, para o pecador, sua voz é como o rugido da catarata ou como um mar furioso golpeando a costa rochosa em ondas de morte. Porém para o santo, sua voz é como o doce murmúrio de um riacho, enquanto a gente repousa satisfeito em Cristo. Brilhando sobre nós com seus raios cálidos de amor nos diz: não temais, eu sou o que era, o que é, e o que há de vir, eu sou o Todo-Poderoso. Fora de mim não há outro. Eu sou o Alfa e o Ômega, o tudo. Ele é o lírio dos vales, a estrela resplandecente da manhã. Ele é o preferido entre 10.000 a minha alma. Sim, aquele grande dia está pronto para manifestar-se, e o sol da justiça nascerá trazendo saúde em suas asas. O Cristo vitorioso. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, 17-18. Nenhum ser humano poderia aguentar o efeito completo daquela visão. Com suas forças totalmente esgotadas, João caiu a seus pés como morto. Porém a mão amorosa do Senhor lhe tocou, e em voz de bênção lhe disse: não temas. Não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, estive morto, e eis que estou vivo pelo século dos séculos. Que há que temer? O juízo que caiu sobre ele na cruz,
na tumba, e quando desceu foi por nós. Ele absorveu completamente a desgraça da ferida do pecado, e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja como coisa certa que nosso advogado é nosso juiz. Ele é tanto advogado como juiz. Como juiz, o caso está acertado, fica concluído. Agora pois, não há condenação. Porque tem a igreja que temer, que promessa tem deixado ele manifestar ante nós? Porque tem a igreja que temer o castigo ou a morte? Tudo tem sido vencido. Aqui está o conquistador poderoso. Aqui está o que conquistou os dois mundos, visível e invisível. Não como Alexandre que conquistou o mundo na idade de 33 anos, e não tendo outra coisa que conquistar, morreu vítima do pecado e de uma vida licenciosa. Não como Napoleão que conquistou toda a Europa, porém finalmente foi derrotado em Waterloo, e foi deportado a Elba, somente para encontrar a si mesmo conquistado. Porém nada pode conquistar a Cristo. Aquele que desceu, agora subiu acima de todos, e ele tem sido dado um nome que é sobre todo nome. Sim, ele conquistou a morte, e o inferno e a tumba, e tem as chaves deles. O que ele desata, é desatado, e o que ele liga, é ligado. Não se pode mudar. Não houve conquistador antes dele, e não há ninguém fora dele. Só ele é o Salvador e Redentor. Ele é o único Deus. Senhor Jesus Cristo é seu nome. Não temas, João. Não temas, pequeno rebanho. De tudo que sou, vocês são herdeiros. Todo meu poder é vosso. Minha onipotência é de vocês enquanto estou em vosso meio. Não tenho vindo para trazer temor e derrotas, mas amor, coragem e habilidade. Todo poder me tem sido dado, e está à disposição de vocês. Falem a palavra, e eu a cumprirei. Esse é meu pacto e nunca pode falhar. As 7 estrelas e os 7 castiçais. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais, que viste, são as 7 igrejas. Apocalipse 1:20. Já temos descoberto a verdade destes dois mistérios. Não temos revelado quem são esses 7 mensageiros, porém com a ajuda de Deus, o faremos, e então esse mistério será consumado. Conhecemos as 7 eras. Elas estão na palavra, e trataremos com cada uma, até chegar a esta última era, a era em que vivemos, Laodiceia. Porém dando uma olhada final a este capítulo, veja-o enquanto está ali em meio dos castiçais de ouro com as 7 estrelas em sua destra. Oh, é de ficar sem respiração vê-lo ali em sua deidade suprema. Ele é o juiz, o sacerdote, o rei, a águia, o cordeiro, o leão, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o Pai, Filho e Espírito Santo, aquele que era, que é, e que há de vir, o Todo-Poderoso, o tudo em todos. Ali está ele, o autor e consumador. Digno é aquele cordeiro. Ele provou seu mérito quando ele comprou nossa salvação por si mesmo. Agora ele se encontra em todo o seu poder e em toda a sua glória com todas as coisas submetidas a ele como juiz. Sim, ali está ele entre os castiçais, com as estrelas em sua mão. É noite, porque então é quando usamos lâmpadas para dar luz, e quando as estrelas brilham e refletem luz do sol. E está escuro. A igreja está caminhando por fé nas trevas. Seu Senhor partiu desta terra, porém o Espírito Santo ainda brilha através da igreja, dando luz a esse mundo corrompido pelo pecado. E aquelas estrelas também refletem sua luz. A única luz que tem é sua luz. Quão escuro está, quanto frio faz espiritualmente. No entanto, quando ele chega à cena, então há luz e calor, e a igreja recebe poder, e por meio dele faz as obras que ele fez. Oh, se pudéssemos vê-lo como o viu João! Que tipo de gente deveríamos ser, perante ele naquele dia? Se você não tem ainda entregue sua vida a ele, quem dera que o faça neste momento. Ajoelhe-se ali onde está e peça perdão por seus pecados, e renda sua vida a ele. Então juntos procuraremos nos aproximar às 7 eras da igreja, e enquanto o fazemos, minha oração é que Deus ajude a esse servo indigno para que possa revelar sua palavra a vocês. Amém.